Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje nós vamos falar sobre integrais trigonométricas. Na verdade, a gente vai abordar algumas técnicas, algumas estratégias que a gente pode adotar para integrar, né, para encontrar as integrais indefinidas de funções que, de certa forma, em sua lei de formação, em suas leis de formações, eh, aparecem as funções trigonométricas clássicas, tá? E a gente vai ver que alguns casos, digamos que cada caso impõe uma estratégia diferente. Enfim, a gente não vai ter uma mesma estratégia para todas as funções trigonométricas, então vai depender muito da particularidade de cada uma delas, tudo bem? A gente vai começar então. Na aula de hoje eu vou tentar sempre, em cada estilo de estratégia, começar resolvendo um exemplo, e ver se esse exemplo nos revela uma maneira, um algoritmo mais geral para aplicar essa técnica, essa filosofia para uma determinada classe de funções que são parecidas com esse exemplo, tá? Então vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que o nosso objetivo fosse, né? Ou é mesmo. A gente não precisa supor isso, né? Nosso objetivo aqui agora vai ser integrar a função seno ao cubo de x. Tudo bem? Beleza. Então, uma estratégia que a gente pode adotar aqui é a seguinte. A gente sabe, por exemplo, que se aparecer o cosseno aqui de alguma forma e aparecer um seno de x perto do dx, né, ou seja, um termo seno de x, um fator sobrando, a regra da substituição pode ser uma excelente tática para a gente atacar esse problema. Tá? E aí, uma maneira engenhosa que a gente pode atacar esse problema seria fazer isso daqui. Ó. Aí a gente escrever, por exemplo, seno ao quadrado, seno ao cubo de x como seno ao quadrado vezes seno de x, dx. Até então isso aqui não parece muito útil, porque se eu chamar, por exemplo, u de seno de x, a derivada do seno é o cosseno. Então, não é cosseno de x dx que está aparecendo aqui multiplicando. Tá? Mas a gente pode contornar esse problema fazendo isso daqui. Ó. Usando, e aqui vão ser fundamentais as identidades trigonométricas, tá? Usando o fato que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, a gente já sabe, então, que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Seno de x dx. E aí, agora, essa substituição aqui parece bastante adequada. Se eu chamar, por exemplo, aqui, deixa eu abaixar um pouquinho para ganhar um espaço. Se a gente chama, por exemplo, u de cosseno de x, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, assim, a menos de um sinal, a derivada está aparecendo aqui, né? O fator da derivada está aparecendo aqui. Então, a derivada de u vai ser menos seno de x dx, né? E aqui a gente pode, então, escrever isso como sendo a integral de 1 menos u ao quadrado, com essa mudança de variáveis, né? Já que seno de x dx é menos du, né? Então a gente pode colocar um menos 1 aqui, du. Tudo bem? E aí agora a gente integra facilmente na variável u, porque agora isso virou um polinômio. Então isso aqui vai ficar menos 1 mais u ao quadrado, a integral disso na variável u. Aí é mole, né? Isso aqui vai ser então menos u mais u ao cubo sobre 3, e aí mais uma constante aqui, que caracteriza que isso é uma família de funções. E agora a gente volta para a variável original, para a variável x, né? U é cosseno de x, então vai ficar menos o cosseno de x mais cosseno ao cubo de x sobre 3, mais uma constante c. Tudo bem? Então esse é o resultado dessa integral para esse exemplo. Tá? E isso aqui pode acabar nos revelando uma maneira geral de resolver as integrais de potências ímpares do seno. Por quê? Uma estratégia que a gente pode adotar sempre, então vou colocar aqui um algoritmo para calcular a integral, sei lá, de seno elevado a n, colocar r, para não confundir com esse n aqui, uma potência résima do seno quando r é ímpar. R ímpar. O que a gente pode fazer? Uma estratégia geral. Se o R é ímpar, ele pode ser escrito assim, ó, como 2k mais 1, né? Onde o k aqui é um número, a gente vai considerar um número inteiro não negativo, né? Ou seja, o k pode ser maior ou igual a zero. Por que aqui o fato da potência ser ímpar ajuda a aplicar uma estratégia similar a essa?
porque vai ter um fator seno sobrando aqui, ó. O algoritmo ele pode se aplicar dessa forma aqui, ó. Então, a integral, como é que a gente pode reescrever essa integral? Vai ser a integral da potência résima de x, de seno de x, desculpa, é o que? A gente pode escrever isso assim, seno de x elevado a 2k, certo? Vezes seno de x dx, tá? Que tal a gente repete a base e soma os expoentes, né? Tá aqui o 2k mais 1. Aí aqui, ó, seno de x elevado a 2k é a mesma coisa que isso daqui, ó. É seno ao quadrado de x elevado a k, e aqui eu deixo quietinho seno de x dx, certo? Com isso, aqui, usando a estratégia anterior, a gente escreve o seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado aqui dentro da potência de ordem k, pode ser qualquer número, e aqui tem um seno de x dx, e aí o próximo passo, usando um fato similar com o que a gente fez antes, é a gente chamar u do cosseno de x, da mesma forma que a gente fez antes. Se eu chamo u de cosseno de x, o du vai ser menos seno de x dx, e aqui a gente pode continuar então aplicando a substituição. Isso aqui vai dar então a integral de, como u é cosseno de x, é 1 menos u ao quadrado elevado a k, e aqui aparece o menos 1 du, tudo bem? E aí isso aqui dá a integral, então, dá menos a integral, digamos assim, de 1 menos u ao quadrado elevado a k du. E isso daqui vai ser bem fácil você fazer. Pode ser que dê muita conta, né, se esse k for muito grande, mas é factível, porque isso aqui é um polinômio. É 1 menos u ao quadrado elevado a k, na variável u. Então, a integral de um polinômio a gente sempre sabe o que é. Então, quando você chegar nesse estágio aqui, a gente vai saber o que fazer, tá? Sempre. Porque isso aí vai dar a integral de um polinômio e a gente vai conseguir sair do lugar para esse caso. Tudo bem? Então, é isso que a gente faz para potências ímpares do seno. Para o cosseno, a gente pode também aplicar algo parecido. Um algoritmo para uma potência ímpar do cosseno. A gente pode aplicar algo bem parecido. Por quê? Se o r for ímpar. É algo bem parecido, porque essa integral aqui, eu já vou colocar um igual aqui. Ó. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual à integral de, fazendo um pouquinho mais rápido aqui, vai ser cosseno ao quadrado de x elevado a k, certo? Cosseno de x dx, certo? Aqui está cosseno elevado a 2k mais 1. Aí, escrevendo cosseno como 1 menos seno ao quadrado, isso é razoável para a gente poder chamar u de seno de x, porque se u é seno de x, a derivada dele aparece aqui fora, como um fator multiplicativo. Então, isso aqui vai ser a integral de 1 menos seno ao quadrado de x, elevado a k, cosseno de x dx, e aqui a gente pode proceder usando a regra da substituição. Se eu chamo u de seno de x agora, o du é cosseno de x, a derivada, né? Portanto, nesse passo aqui, usando a regra da substituição, a gente vai ter, então, a integral de 1 menos u ao quadrado elevado a k du. Tá? E nesse estágio aqui, a gente sabe perfeitamente o que fazer, porque se trata da integral de um polinômio na variável u. Você resolveu isso daqui, depois você volta para a variável original, u igual a seno de x. Tá? A mesma coisa que a gente fez nesse exemplo. Tá bom? Então, digamos que esse exemplo aqui da potência ímpar de seno acabou revelando um processo geral que a gente sempre pode aplicar. A ideia não é ficar decorando essas coisas aqui, tá? A ideia é você bater o olho e com uma certa engenhosidade, uma certa sensibilidade, você passar a compreender qual é a melhor técnica para poder ser utilizada, tá? Ficar decorando isso daqui, não sei se é uma boa ideia, mas é mais para você entender que alguns exemplos acabam revelando processos gerais de resolver o problema, tá bom? Enfim, mas a gente tem aqui uma técnica generalizada para esses casos aqui, pelo menos, tudo bem? Bom, agora vamos tentar resolver essa integral, que é uma potência ímpar de seno vezes uma potência do cosseno, certo? Observe o seguinte, nesse caso aqui, como você tem uma potência ímpar de seno, se a gente tentar usar o que a gente fez anteriormente, quando não tinha esse cosseno à quarta, quando a gente tinha uma potência ímpar de seno, a gente separava uma potência, né, um fator de seno aqui deixava quietinho e transformava as outras coisas em cosseno. Tá? E aqui basicamente é isso que a gente vai fazer também. Observe que essa integral você pode escrevê-la assim, ó.
Você pode escrever isso como cosseno à quarta de x vezes seno ao quadrado. E aí eu vou deixar esse fator seno de x dx separado aqui, estrategicamente separado, né? Por quê? Porque se a gente transformar essa potência par do seno em termos de cosseno, usando a identidade trigonométrica, vai ficar o quê? Cosseno à quarta de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aqui tem um fator seno de x dx que é primordial, porque fazendo isso, a substituição u igual a cosseno x, ela parece ser bastante promissora. Tá? Isso aqui vai ser menos seno de x dx. Portanto, essa integral, fazendo a mudança de variáveis, né, usando a regra da substituição, vai ficar u à quarta, 1 menos u ao quadrado, e aqui seno de x dx, como tem um sinal negativo aqui, vezes menos 1 du. Certo? Então vai ficar menos a integral, vou tirar esse menos para cá, de u à quarta menos u elevado a 6. Isso em termos da variável u. E agora ficou bem fácil, porque agora isso é a integral de um polinômio. Certo? Então isso daqui vai ser menos u elevado a 5 menos u elevado a 7 sobre 7, mais uma constante c. E aí voltando para a variável x, como u é cosseno de x, vai ficar então menos cosseno à quinta de x sobre 5, mais, né, porque menos com menos é mais cosseno à sétima de x sobre 7 mais c. Tudo bem? Então isso acaba revelando um método geral, que é o seguinte, vamos supor que a gente queira calcular uma integral desse tipo aqui, integral, sei lá, de seno elevado a m x, eu vou colocar r, né, para seguir o padrão que a gente estava, r x cosseno, sei lá, elevado a n de x, isso aqui é a potência enésima do cosseno, com r ímpar. Como que a gente pode proceder no geral? Então r da forma 2k mais 1. Bom, a gente pode proceder nessa integral, tentando utilizar o que a gente fez anteriormente. Isso aqui é precisamente a integral, reescrevendo o seno de x em termos de k, isso aqui vai ficar... Eu vou deixar o cosseno elevado a n de x aqui quietinho, vezes o seno ao quadrado de x elevado a k. Isso aqui é seno elevado a 2k, certo? E aqui está faltando, né, está sobrando um termo seno de x aqui estratégico. Dx, tudo bem? E aí, isso aqui vai ficar o quê? Usando a identidade trigonométrica, a gente vai ter a integral de cosseno nx, aqui 1 menos seno ao quadrado de x elevado a k, e aqui multiplicado pelo fator estratégico seno de x aqui fora. Aí agora a gente aplica a substituição. Desculpa, aqui é cosseno. Aqui é cosseno ao quadrado. O seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Cosseno, isso. Aí agora a gente aplica a substituição. Se a gente chamar u aqui de cosseno de x, o du é o menos seno de x dx, né? Mesma coisa que a gente fez antes. E isso daqui então vai ser igual a integral de u elevado a n, aqui 1 menos u ao quadrado elevado a k, e aqui vai ter um menos 1, certo? Menos 1 du, por conta dessa alteração de sinal aqui da derivada do cosseno. Então, no fim das contas, esse resultado vai ser menos, eu vou tirar esse menos aqui, a integral de u elevado a n, 1 menos u ao quadrado elevado a k, du, e quando você chegar nesse estágio aqui, você vai saber exatamente o que fazer, porque você vai, isso aqui na verdade é resolver a integral de um polinômio, tá? Por mais que n e k sejam grandes, se eles não forem tão grandes, você consegue fazer na mão, se eles forem enormes, um computador pode fazer essa conta para você, mas o fato é que é um método preciso, é um algoritmo que vai te levar à solução mesmo, invariavelmente. Tá? E esse algoritmo, ele acaba que a gente consegue transportar ele para o caso em que a gente tem uma potência ímpar do cosseno e a potência do seno sendo qualquer coisa. Porque observe o seguinte, aqui para esse algoritmo, eu não exigi nada sobre esse n. Esse n pode ser qualquer coisa. O r que tem que ser ímpar. Tá? Agora, supõe que o n seja ímpar e o r seja qualquer coisa. A gente pode aplicar um algoritmo bem parecido. Tá? Se a gente tiver algo desse tipo aqui, ó, se a gente quiser calcular uma integral dessa daqui, ó, seno rx
cosseno nx dx, agora com n ímpar. Ou seja, n da forma 2k mais 1 e r qualquer. Só para manter o padrão, para enfatizar mesmo, aqui eu vou escrever n qualquer, tá? Porque observe que a gente não fez nenhuma, a gente não exigiu nada sobre esse n. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente resolve como isso? A gente vai fazer quase a mesma coisa, só que ao invés de trabalhar com seno, eu vou trabalhar no cosseno. Isso aqui, utilizando o fato de que n é 2k mais 1, isso é integral de seno elevado a rx. Aqui eu vou escrever isso como cosseno ao quadrado de x elevado a k, que é o cosseno elevado a 2k. E aí, como tem um fator 1 aqui sobrando, né, tem um cosseno de x dx aqui fora. Certo? Porque aí sim eu tenho o cosseno elevado a 2k mais 1, por conta desse produto com a mesma base. E aqui dentro agora eu uso a identidade trigonométrica para transformar o cosseno ao quadrado em algo em termos de seno. Então isso vai ficar integral de seno vezes 1 menos o seno ao quadrado elevado a k, e aqui cosseno de x dx. E agora a regra da substituição vai matar o problema. Se eu chamar u de seno de x, o du aqui nem tem troca de sinal, é o próprio cosseno mesmo. E aqui a gente vai ter, então, a integral de quê? U elevado a r, 1 menos u ao quadrado elevado a k, e o cosseno de x dx é o du. Então, quando você chegar nesse estágio, você vai saber exatamente o que fazer. Tudo bem? Então, quando você tem um produto de potências do seno, a gente sabe então como proceder quando uma das potências é ímpar. Tá? Agora a gente vai estudar o caso em que a gente tem potências pares. Bom, agora a gente vai estudar o caso em que a gente tem um produto desse daqui, onde as potências são pares. Tá? E aí, antes de atacar esse problema geral, é muito importante que a gente tenha em mente, talvez eu não tenha falado isso ainda, mas é bem simples, por exemplo, primeiro, que se a gente tiver um número real qualquer, diferente de zero, é bem fácil a gente concluir que isso aqui acontece. Ó. A integral da função seno de ax é 1 sobre a, menos 1 sobre a, na verdade, né, cosseno de ax, mais a constante c, né, mais uma constante c. Porque, bom, é só você derivar isso aqui e você vai, usando a regra da cadeia, que você vai ver que a derivada disso é precisamente seno de ax, tá bom? Quando você deriva menos 1 sobre a cosseno de ax, ó, vou fazer aqui, ó. A constante que se dane, né? A constante, a derivada dela é zero. Quando você deriva isso daqui, cosseno de ax, essa constante menos 1 sobre a sai, e aí a derivada do cosseno de ax pela regra da cadeia vai ser seno de ax, menos seno de ax, que o derivado do cosseno é menos seno, então é menos seno de ax, certo? Vezes a derivada da função de dentro, como é uma função do primeiro grau, é o número a. Esse a aqui foi embora com esse menos com menos dá mais, resultando exatamente no seno de ax. Tudo bem? Então, de fato, a gente tem essa identidade aqui de maneira bem tranquila. Aí, da mesma forma, de maneira similar, a gente consegue perceber que a integral de uma potência... Desculpa, a integral do cosseno de uma potência, não, de um múltiplo de x por uma constante, a, é 1 sobre a seno de ax. E aí mais uma constante c. A prova é a mesma, né? É só você aplicar a regra da cadeia para derivar essa função que você chega no cosseno de ax, tá bom? E aí por que isso vai ser interessante? Porque quando a gente tiver potências pares de seno e de cosseno, vai ser muito importante a gente utilizar essas identidades trigonométricas aqui, ó. Uma delas a gente até usou. A primeira delas é essa daqui, ó. Que o seno de 2x, isso aqui, por exemplo, é o seno de x mais x. E aí, utilizando a fórmula da soma, do seno da soma, isso é o seno de x cosseno x, mais a mesma coisa, né? Seno x cosseno x. Que a fórmula do cosseno da soma, se aqui fosse um y, seria seno de x cosseno y mais seno y cosseno x. Como você está aplicando no x mais x, né, o x é igual a y, então você vai ter esses dois termos aparecendo duas vezes. Então você vai ter 2 seno de x cosseno de x. Então essa é uma fórmula muito importante para você ter em mente. Eu vou até destacar ela aqui agora. Seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. Essa é uma fórmula importante para você ter em mente no contexto de integração.
Tá? Muitas vezes também é importante você manter, digamos, essa estética para essa fórmula. Aí tanto faz qual que vai ser mais útil, tá? Essa igualdade aqui de baixo é equivalente a essa igualdade aqui em cima, tá? E o cosseno do arco duplo, isso aqui é chamado seno do arco duplo, né? E o cosseno do arco duplo, essa foi que a gente já usou. O cosseno de 2x, também usando a fórmula do cosseno da soma. Se fosse cosseno de x mais y, seria cosseno de x cosseno y, só que o y é igual a x, menos o seno x, seno y, só que o x é igual a y. Então vai ficar seno x, seno x. Então você tem cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Tá? Então, deixa eu destacar aqui de novo. Então, essa fórmula aqui é importantíssima, que a gente acabou provando ali em cima. Desculpa, cosseno do arco duplo é cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Uma terceira fórmula que vai ser bastante importante é a gente conseguir expressar, na verdade são mais duas fórmulas, a gente conseguir expressar seno ao quadrado e cosseno ao quadrado em termos do cosseno de 2x. Isso vai ser bastante importante também. Porque até mesmo por conta dessa igualdade aqui de cima, olha só o que a gente consegue concluir. Por exemplo, dessa igualdade daqui de cima, isso daqui, por exemplo, implica que cosseno ao quadrado de 2x é igual a... Cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado, certo? E aqui já tem um menos seno ao quadrado aqui. Tudo bem? Então isso daqui é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E aí se o meu objetivo é deixar o seno ao quadrado em função do... opa, aqui não tem quadrado não. Ô, animal. Isso, não tem quadrado aqui, né? Não tem cavalo. O objetivo é o quê? É vir de cavalo, fica o cavalo assim, aí vem de cavalo e pega um objeto, Querido, não tem cavalo. Tô falando algumas vezes já que não tem cavalo. Só prestar um pouco mais de atenção que vai dar tudo certo. Então, se o meu objetivo é deixar o seno ao quadrado em termos do cosseno do arco duplo, é só eu isolar, né? Isso aqui vai dar, então, o seno ao quadrado. Eu vou jogar ele para um lado e trazer o cosseno de 2x para o outro. Isso aqui vai dar, então, 1 menos cosseno de 2x. Aí, 1 meio multiplicando isso, né? Ou dividido por 2, tanto faz. Tá? Então, essa igualdade aqui é importantíssima. Vou até escrever ela em amarelo aqui de novo. Então, seno ao quadrado de x é igual a meio de 1 menos cosseno de 2x. Tá? Então, essa é uma igualdade fundamental para a gente lidar com esse caso também. Tá? E uma outra igualdade é o seguinte, agora a gente escrever o cosseno ao quadrado em termos do cosseno de 2x. A gente pode aproveitar isso que a gente fez aqui agora. O cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. E se o meu objetivo é escrever o cosseno ao quadrado como em função do cosseno de 2x, do arco duplo, isso aqui então é 1 menos essa coisa que está aqui em cima. Já vou fazer 1 menos meio, meio vezes 1, menos meio cosseno de 2x. Só para ver o que sobra aqui. Aí aqui vai dar o quê? 1 menos meio, que é meio. E aqui mais, né? Porque menos com menos é mais, meio cosseno de 2x. E aí colocando meio em evidência, a gente vai ter então meio de 1 mais cosseno de 2x. Tá? Então essa fórmula aqui também é bastante útil nesse contexto de integração. Cosseno ao quadrado de x é igual a meio de 1 mais cosseno de 2x. Tudo bem? Então, eu desenvolvi aqui algumas fórmulas com vocês para a gente poder utilizar e saber de onde que essas fórmulas vêm. Tá? Então vamos colocar isso na prática. Como é que a gente resolve um problema na prática com isso? Ó. Aqui vai ficar fácil, porque olha só, integral de seno ao quadrado, utilizando aquela identidade, é integral de meio de 1 menos o cosseno de 2x. Certo? Aí isso daqui vai ficar o quê? Bom, isso aqui vai ficar, o meio eu posso tirar, aí vai ficar a integral de 1 menos cosseno de 2x, que é o quê? Ó? X menos, aí a gente usa essa igualdade aqui de cima. Tá? A integral de cosseno de 2x
é seno de 2x sobre 2. Certo? É meio de seno de 2x. Tudo bem? E aí mais uma constante c. Então isso daqui vai ser meio de x menos 1/4 de seno de 2x mais uma constante c, por conta dessa fórmula, digamos assim, de você descrever o quadrado do seno a partir do cosseno do arco duplo. Tudo bem? Vamos supor agora que a gente quer resolver essa integral aqui. Ó. Sei lá, vamos pensar aqui. Seno a quarta de x cosseno ao quadrado de x dx. Tá? Então isso daqui não se encaixa nos exemplos anteriores, né? Porque nem a potência 4 é ímpar e nem 2 é ímpar. Tá? Então, o que a gente pode tentar fazer aqui? Ó? A ideia é tentar escrever tudo em termos do cosseno do arco duplo. Como é que a gente pode proceder? Vamos tentar aqui então. Isso aqui vai ser igual, então, a integral de... Como eu tenho uma potência par, eu posso escrever isso assim, ó, seno ao quadrado de x ao quadrado. Vai ser interessante fazer isso, porque eu sei como escreve o seno ao quadrado em termos do cosseno do arco duplo. E aqui o cosseno ao quadrado de x é meio de 1 mais cosseno de 2x. Certo? dx. Aí aqui isso aqui é meio. Vou tirar esse meio aqui da integral. E o seno ao quadrado de x é meio de 1 menos o cosseno de 2x. E tudo isso está elevado ao quadrado, né? Isso, tem 3 parênteses aqui, então tem que ter 3 aqui também. Tudo isso está elevado ao quadrado. Isso. Vezes o meio aqui fora, né? Vezes meio. Não, esse meio eu já tirei. E aqui vai ficar 1 mais cosseno de 2x. dx. Certo? Aí vamos ver o que dá pra gente fazer aqui para diminuir o número das contas. Bom, primeira coisa, aqui, vamos tentar ser estratégico. Esse meio aqui, ele vai sair como 1/4, né? Porque vai ficar meio ao quadrado é 1/4. E aí 1/4 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 8. Isso. Aí aqui tem... vai aparecer uma coisa legal aqui, que é 1 menos cosseno ao quadrado vezes 1 mais cosseno ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter uma integral de... é uma integral indefinida de 1 menos cosseno de 2x. E aqui vai ter 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x, que é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado de 2x. Aí agora você aplica a fórmula do arco duplo de novo, é o cosseno ao quadrado de 2x, né? Então, o cosseno ao quadrado de 2x, deixa eu fazer separado aqui, ó. Cosseno ao quadrado de 2x é meio de 1 mais o cosseno de 2 vezes esse ângulo, vulgarmente conhecido como 4x. Tá? Então, aqui a gente pode escrever ele assim, a contanhada do inferno, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 8, integral de 1 menos cosseno de 2x, pera aí, mas a gente pode ser mais esperto que isso, né? Porque isso aqui é o seno ao quadrado de 2x, certo, pessoal? Isso aqui é o seno ao quadrado de 2x. Então, para evitar mais contas aqui, talvez é mais interessante, não está errado o que eu estava fazendo, mas digamos que isso daqui vai nos poupar algumas linhas de conta aí. Vamos usar a fórmula do seno ao quadrado de 2x, que é 1 menos o cosseno de 4x. Tá? Então vai ficar bem melhor. Então isso aqui é o seno ao quadrado de 2x. Meio de 1 menos cosseno a quarta... Cosseno a quarta não, cosseno de 4x. dx. E aqui vai ficar então 1 sobre 16. Esse meio vai embora. A integral de 1 menos cosseno de 2x. A integral de 1 menos cosseno de 4x. E aí, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 16. A integral de 1 menos o cosseno de 2x menos o cosseno de 4x, que é cosseno de 4x vezes 1, mais cosseno de 2x cosseno de 4x.
Esse termo aqui, a gente não vai conseguir resolver ele agora não. Vou ter que explicar para vocês como que vai resolver. Tá? Mas então isso daqui vai ficar o quê? Ó? 1 sobre 16 x menos meio de seno de 2x menos 1/4 de seno de 4x, tá? E aí mais, vou colocar uma interrogação aqui primeiro. Porque agora a gente tem que descobrir como que resolve esse tipo de integral. Bom, e a gente vai conseguir resolver aquele trechinho justamente aplicando essas fórmulas trigonométricas que a gente tem aqui, tá? Que são meio chatas, é difícil de ficar decorando isso, eu mesmo não decoro, tá bom? Mas elas são resultados que são fatos, né? E vão ser bastante úteis aqui, ó. Observe que a integral que a gente tem aqui nesse lado é uma integral da forma cosseno alguma coisa vezes cosseno de outra coisa. E aí escrever dessa forma aqui, ó, vai fazer com que a gente quebre o produto de cossenos em soma de cossenos, o que é bem mais fácil para integrar, tá bom? Essas fórmulas são bem fáceis de serem demonstradas, tá? Elas são quase que imediatas, elas são apenas uma verificação mecânica mesmo, usando as fórmulas do cosseno e seno da soma, e cosseno e seno da diferença. Eu vou provar isso aqui para vocês, que é a que a gente vai utilizar. As outras fica aí como exercício para vocês fazerem. Ó. Por exemplo, por que essa igualdade equivale? Ó, olha só o que dá cosseno de u menos v mais cosseno de u mais v. Pela fórmula do cosseno da diferença, isso é cosseno de u, cosseno de v, menos seno de u, seno de v. Tá? Essa é a primeira parte. Isso aqui é o cosseno da diferença. Mais cosseno da soma, inverte, vai ser cosseno de u, cosseno de v, mais seno de u, seno de v. Então, quando você pega isso e soma, vai embora aqui. E o que vai sobrar vai ser duas vezes essa mesma parcela. Duas vezes cosseno de u, cosseno de v. Então, se você passar esse 2 dividindo para o outro lado, você tem essa igualdade. Tá bom? E aí as outras são bem simples de serem demonstradas assim, tá? Tentem fazer aí que é um bom exercício. E aí agora sim a gente consegue sair do lugar aqui para essa parte. Isso daqui ó, vai ser... A gente voltando lá para aquele exercício. Aqui então a gente consegue escrever essa parte aqui, essa integral como? Deixa eu apagar essa interrogação aqui provisória. Essa parte aqui, né, é essa integral aqui que a gente está querendo calcular. Né? Então a integral de cosseno de 2x, cosseno de 4x, dx. Isso aqui a gente consegue escrever como... Colocar o meio aqui para fora logo. Cosseno, dá uma olhada, eu não, tá vendo? Eu não lembro, tem que ir lá olhar. Cosseno da diferença mais o cosseno da soma. Eu, espertamente, só para não ter diferença negativa aqui, eu vou encarar como se eles estivessem de lugar trocado, tá? Aqui eu vou inverter aqui, só para não ficar com diferença negativa. 4x, 2x, aí aqui vai ser cosseno de 4x menos 2x, que é cosseno de 2x, mais cosseno de 4x mais 2x, que é cosseno de 6x. Tá bom? E o meio já está aqui fora. Então isso aqui vai ser meio de seno de 2x mais 1/6 de seno de 6x. Tudo bem? Mais c. Então essa é a integral indefinida dessa parte. Então é só você acrescentar isso aqui. Ó. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 16 dessa coisa horrorosa aqui, né? 1/4 de seno de 2x. Eu vou continuar aqui embaixo. Ó. Mais 1 sobre 12 seno de 6x. Aí aqui eu fecho o parênteses do 1 sobre 16 e aí eu coloco a constante c aqui. Tudo bem, pessoal? Então é assim que a gente resolve. No caso que a gente tem potências pares. É um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais chato, mas a gente consegue resolver também. E um outro detalhe é que aqui, ó, digamos que essas fórmulas que a gente apresentou aqui já nos dão um algoritmo preciso para resolver integrais desse tipo. Ó. Um seno de um ax, seno de bx, tá? É só você usar essa fórmula aqui do item 2, essas integrais aqui, ó, seno de ax, cosseno de bx.
e de uma integral do tipo seno de... Opa, agora só cosseno, né? Cosseno de AX, cosseno de BX. É só você reescrever essas funções aqui dentro dessa forma aqui, ó. Por exemplo, o produto de dois senos vai ser transformado numa diferença de dois cossenos. O produto de um seno com cosseno vai ser transformado numa soma de senos. E o produto de cossenos vai ser transformado numa soma de cossenos. Tá bom? Então, isso daqui, essas equações, essas identidades trigonométricas, nos dão uma fórmula precisa para resolver esses tipos de integrais que vão ser seno de múltiplos de x multiplicado por outro seno de um outro múltiplo ou um cosseno de um outro múltiplo de x por uma constante. Tá? Então, isso aqui nos revela um algoritmo geral para resolver integrais desse tipo. E quando a gente tem, voltando aqui para esse caso, quando a gente tem potências pares de seno e cosseno sendo apresentadas, a ideia vai ser o quê? Geral. Vai ser sempre transformar todas essas expressões em termos de cosseno do arco duplo, tá bom? E aí, se você precisar, você usa o cosseno do arco duplo de novo, como foi o que a gente fez aqui, o cosseno de 4x, né, e continua. Se aparecesse um cosseno ao quadrado de 4x, aí você transforma isso em cosseno de 8x, e por aí vai, até você chegar numa parte em que você não tem mais potências maiores que 1 no cosseno. Então você vai ter um cosseno de um múltiplo de x, e aí você sabe resolver. E aí essa fórmula aqui vai ser bastante importante para sair desse entrave aqui, né, que deixa de ser um entrave por conta dessas identidades trigonométricas, tá bom? Então, observe que à medida que novos tipos de funções, né, mesmo numa mesma filosofia, se a potência for par ou ímpar, já muda bastante qual a técnica que você vai utilizar, tá bom? Agora, com este exemplo, o nosso objetivo vai ser começar a atacar o problema em que a gente tem funções que são produtos de potências que envolvem tangente e secante. A gente vai começar a atacar o problema em que, por exemplo, a potência da secante é par. Tá? E aí, aqui nesse caso, vai ser fundamental, nesses casos aqui, vai ser fundamental usar essa identidade aqui. Ó. A secante ao quadrado é a tangente ao quadrado de x mais 1. Tá? Porque nesse caso aqui, olha só o que acontece. Sabendo que a derivada, né? Sabendo que a derivada da tangente é secante ao quadrado, é a secante ao quadrado, então a ideia é deixar um termo secante ao quadrado aqui sobrando, multiplicando todo o resto, para ver se todo o resto a gente consegue transformar em tangente para virar uma coisa polinomial. Como isso? Isso daqui a gente pode transformar assim, ó, em tangente ao quadrado de x, secante à quarta, secante ao quadrado, vezes o secante ao quadrado de x dx aqui, que é o fator estratégico. Tá? E aqui essa secante ao quadrado, a gente pode transformar isso em termos de tangente. Então isso aqui é tangente ao quadrado mais 1. Tudo bem? E agora, meio que salta aos olhos qual substituição a gente tem que fazer aqui para a gente conseguir continuar nessa integral. Se a gente chama u de tangente de x, conforme a gente acabou de fazer aqui em cima, né, a derivada disso é a secante ao quadrado. Então, usando a mudança de variáveis, né, a regra da substituição, isso aqui é u ao quadrado, u ao quadrado mais 1 du, certo? Se eu chamar u de tangente de x. E agora a gente tem uma integral polinomial. Isso é a integral de u à quarta mais u ao quadrado na variável u. E agora a gente tem então u elevado a 5 sobre 5 mais u elevado a 3 sobre 3 mais uma constante c. E aí voltando para a variável x, isso aqui é a tangente à quinta de x sobre 5 mais tangente ao cubo de x sobre 3 mais a constante c, que revela que isso é uma família de funções. Tudo bem? E aí então isso acaba revelando um algoritmo geral. Quando a gente tem então um produto dessa forma, de uma potência da tangente elevada a r, secante elevada a n, com n par. Né, com n maior ou igual a 2 também, né, porque o zero é par, mas para para um n igual a zero não funciona o que a gente vai fazer aqui. Ou seja, o n é 2k. Então, dessa forma, nessas condições, e aqui o r pode ser qualquer, né, é bom frisar isso.
A exigência para esse método é só que o n seja par maior ou igual a 2. O r pode ser qualquer. Então isso aqui vai ser igual a tangente, aqui não muda nada. E isso daqui, ó, de maneira bem engenhosa, a gente escreve secante, não é secante elevado a 2k? E aí, então a gente pode escrever isso assim, ó, secante de x elevado a 2k menos 2, olha só a safadeza, vezes a secante ao quadrado de x. Que é o que a gente fez ali em cima, né? Você deixar um termo secante ao quadrado solto aqui junto, multiplicando o resto da função. Tá? Secante elevado a 2k menos 2 vezes secante ao quadrado vai ficar secante elevado a 2k, certo? Porque esse menos 2 com 2 aqui vai embora. E aí secante elevado a 2k, o 2k é o próprio n. E aí com isso daqui na verdade ó, é a tangente elevado a r. 2k menos 2 é 2 vezes k menos 1, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que a secante ao quadrado de x elevado a k menos 1. Por isso que é importante que o n seja maior ou igual a 2 aqui, tá? Porque se o n for igual a 0, essa parte que fica negativa. Então a secante vai lá para o denominador e aí lasca tudo. Não vai dar certo. Então aqui a gente pode escrever dessa forma. E agora sim, aqui dentro a gente pode transformar a secante ao quadrado. A gente pode transformar a secante ao quadrado em algo em termos da tangente. Isso aqui é 1 mais tangente ao quadrado de x elevado a k menos 1 secante ao quadrado de x dx. Tudo bem? E aí agora então a gente aplica a substituição mágica. Se a gente chama aqui u da tangente, a derivada é a secante ao quadrado. E está aqui, né? Então isso aqui vai virar du, usando a regra da substituição. Então eu vou ter uma integral de u elevado a r, 1 mais u ao quadrado elevado a k menos 1 du. E quando você estiver nesse estágio aqui, você resolveu o problema. Porque agora isso aqui é uma integral de um polinômio. Você vai sair do lugar, você vai conseguir fazer. E depois você volta com a variável original, u igual a tangente de x, né, em termos de x. Tá bom? Beleza, então temos mais um método para esse tipo de função trigonométrica. Bom, nesse exemplo aqui, observe que a potência da secante é ímpar, né? Então não se adequa ao caso anterior. Então a gente vai tentar obter um método para quando a potência da tangente for ímpar. Tudo bem? Nesse caso aqui vai ser interessante a gente separar um termo secante tangente, porque a derivada da secante é a secante vezes a tangente. A gente já viu isso. Certo? E aqui vai ser interessante trabalhar com essa identidade aqui, porque a gente vai tentar transformar tudo em secante aqui agora. Ela vai ser o que a gente vai chamar de u. Por isso que é interessante que apareça a secante tangente, porque a derivada da secante, que é a nova variável, é secante tangente. Tá? Então, aqui a gente vai tentar fazer essa troca de tangente por secante e fazer uma mudança de variáveis. Tá? Então, para a gente separar aqui um termo, secante tangente, a gente vai ficar então com o quê? Quando eu separo um termo secante tangente, necessariamente, se a tangente tiver uma potência ímpar, o que vai sobrar ao separar esse termo vai ser uma potência par da tangente. Tá? Então isso vai ajudar a fazer essa transformação. Então aqui vai ficar tangente ao quadrado, tirando uma potência da tangente, e secante à quarta, tirando uma potência da secante. Secante de x tangente de x, dx. E com isso a gente vai ter o quê? A secante à quarta, agora a ideia é transformar tudo em secante, né? Bom, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1, certo? Vezes secante ao quadrado, secante à quarta, multiplicado pela secante de x, tangente de x dx. Aí agora salta aos olhos qual é a substituição que a gente tem que fazer. U igual a secante de x e du vai ser então a secante tangente, e já aparece aqui, ó. Então isso daqui, pela mudança de variáveis, vai ser precisamente u ao quadrado menos 1 multiplicado por u à quarta du. E agora, mão na roda, né? Porque a gente tem um polinômio. U à sexta menos u à quarta du, que vai ser então u elevado a 7 sobre 7, menos u elevado a 5 sobre 5, mais uma constante c. E aí voltando para
da variável original. O U é a secante, né? Então é secante a 7 sobre 7 menos secante a quinta de x sobre 5 mais c. Tudo bem? Então está resolvida essa integral. E meio que a resolução dessa integral já nos apresenta um algoritmo geral que a gente pode aplicar quando a gente tem uma potência ímpar da tangente. Então, se eu tiver tangente elevado a r de x, secante elevado a n, com r ímpar e n qualquer. O n aqui pode ser qualquer coisa. Então, se o r é ímpar, ele é da forma 2k mais 1, certo? E a gente vai proceder como aqui? Ó? A gente vai reescrever essa integral separando um termo secante e tangente. Então, isso daqui vai ficar tangente de x elevado a r menos 1, que eu vou tirar uma parte dela. Secante de x elevado a n menos 1. E aqui o termo secante de x tangente de x, certo? Aí o r menos 1 se escreve como? Se r é 2k mais 1, o r menos 1 é 2k. Certo? Então, tangente elevado a r menos 1 é tangente elevado a 2k, que é a mesma coisa que tangente ao quadrado elevado a k. Tudo bem? Vezes a secante n menos 1 x e o termo secante tangente x aqui. Aí aqui a gente reescreve a tangente em termos da secante ao quadrado. Então, isso aqui é secante ao quadrado de x menos 1 elevado a essa potência k, vezes a secante elevado a n menos 1, vezes esse termo mágico aqui. Certo? E aqui, então, a gente faz a substituição adequada. Se eu chamar U de secante, o du é a secante de x tangente de x, e, portanto, essa integral vai se tornar uma integral polinomial, porque isso aqui vai ficar U ao quadrado menos 1 elevado a essa potência k, vezes U elevado a n menos 1, du. Tá? Então, quando você chegar nesse estágio aqui, aí você vai conseguir resolver usando a integral das funções potências e das funções polinomiais. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma classe aí de funções trigonométricas que a gente consegue obter um algoritmo bem legal para conseguir, né, expressar a integral indefinida, certo? Bom, e para fechar a aula, a gente vai discutir algumas outras integrais que é bom você ter no bolso, que vai ajudar você a resolver alguns outros casos que não são, digamos, contemplados nesses algoritmos anteriores que a gente discutiu agora. Tá? Para outros casos, a gente não tem o mesmo algoritmo para todo mundo, então você vai precisar de um pouco de engenhosidade, de inspiração para resolver outras integrais que não estejam nesses modelos que a gente analisou aqui. Tudo bem? Uma integral importante de você ter em mente é a integral, por exemplo, da tangente de x. É uma integral que é importante você ter no bolso, porque em alguns momentos você vai precisar usar. Tá? Isso daqui é justamente o ln da secante de x mais c. E a prova disso daqui, essa aqui não é tão difícil porque você pode usar a substituição de maneira bem simples. Ó. Se você chamar, por exemplo, a integral da tangente, lembra que tangente é seno sobre o cosseno, né? Então, se você chamar U de cosseno de x, o du é menos o seno de x, dx. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral de menos 1, né? Menos 1 sobre u du. Que é igual, né, a menos ln do módulo de u mais c. Aí esse menos pode entrar aqui dentro como inverso, né? Então vai ser o ln do inverso do módulo de u, que é a mesma coisa que o módulo do inverso. Tá? E aí vai ser ln, então, do inverso do cosseno, do módulo disso, mais c, que é precisamente o ln da secante. Né? Secante é o inverso do seno. Tudo bem? Então é assim que a gente prova. E tem uma outra também que é bem legal. Essa, sim, é uma engenhosidade total.
que é a integral da própria secante. Isso daqui, ó, é o ln do módulo da secante de x mais tangente de x mais c. E a maneira de resolver essa integral, assim, é tirando do bolso mesmo, porque olha só, de fato, a integral da secante, olha só, você vai multiplicar em cima e embaixo por secante de x mais tangente, olha só. Por que você vai fazer isso? Porque ao fazer isso, olha só o que vai aparecer em cima. A secante ao quadrado de x mais secante de x tangente de x sobre a secante de x mais tangente. E aí, olha só, a derivada da tangente é secante ao quadrado e a derivada da secante é secante tangente. Então, em cima está a função que é a derivada da de baixo. Então, assim, agora sim a substituição u igual a secante de x mais tangente de x fica bastante adequada, né? Porque a derivada disso é precisamente secante ao quadrado de x mais secante de x tangente de x. Só está na ordem contrária, né? Mas a soma é comutativa. Então, isso daqui, ó, usando essa mudança de variáveis, vai ser integral de 1 sobre u du. Certo? 1 sobre 1 du, que é o ln do módulo de u mais c. Agora, voltando para a variável original, o u é a soma da secante com a tangente. Então, assim, muito engenhoso, né? Então, pode acontecer de você ter uma integral que você tem que tirar essa ideia do bolso para conseguir resolver, tá? Então, essas são duas integrais que é bom a gente ter em mente, porque mesmo reunindo essas técnicas, pode ser que em algum momento você precisa juntar essas técnicas com integração por partes, então você resolve parcialmente usando essas técnicas anteriores, aí chega um momento que você está numa integração por partes que aparece uma integral da secante, por exemplo, e você tem que sair do lugar usando essas igualdades, tá, pessoal? Então, assim, é uma aula de técnicas mesmo, de apresentação de técnicas de integração. Como eu disse para vocês várias vezes, a integração ela não tem uma mesma técnica para todo mundo. As técnicas de integração elas são menos gerais, então ela depende muito dos casos particulares de como que algumas funções são formadas, né? A derivação não, você tem especialmente a regra do produto, a regra do quociente, a regra da cadeia, são regras muito gerais. Elas dizem exatamente o que fazer com a derivação de uma função que é dada em termos de outras, se as outras, particularmente, individualmente, eu sei derivar. Agora, para integração não é tão simples assim, né? Eu já dei o exemplo para vocês da exponencial de x ao quadrado, né? Isso daqui isso daqui é uma composição de funções. Eu sei, por exemplo, eu sei integrar a exponencial de x e eu sei integrar a função x ao quadrado, mas a gente não tem uma fórmula para a integral da composta, por exemplo, assim como a gente tem para a regra da cadeia. Na regra da cadeia, se você tem duas funções que você está compondo, se você sabe derivar individualmente, você consegue derivar essa composta em termos dessas derivadas individuais. Para a integração, a gente não tem isso. Nem para composta, nem para composta, nem para o produto, nem para o quociente. Tá? Então, o fato de a gente não ter essas regras gerais tornam as técnicas de integração muito locais. Né? A gente estuda a integração para funções trigonométricas, e não são todas, né? Para um determinado comportamento que a gente aborda. Então, assim, a gente vai ver algumas técnicas, mas muitas funções ficam de fora da aplicação dessas técnicas, tá bom? E aí você tem que recorrer a funções que aproximam, né? Vão ter, lá na frente, vocês vão estudar o conceito de série de Taylor, que é uma forma de você aproximar a função via derivadas, e aí acaba sendo bastante útil para você expressar a integração de uma função, por exemplo, como a exponencial de x ao quadrado, que não tem uma expressão elementar, mas você consegue expressar em termos de uma série, e aí o fato de você expressar para uma série, você consegue aproximar o tanto que você quiser um determinado valor quando for adequado, quando for conveniente, tá bom? Então é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.